Tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Nosso Deus, só e sempre. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 6, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor, meu irmão e minha irmã, é um Deus zeloso. E foi o zelo de Deus que criou os 10 mandamentos. Ele os escreveu com o seu próprio dedo. O primeiro deles é: não terá outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento não é somente uma lei divina, mas também uma lei da própria estrutura moral do homem. Isso porque o homem não pode ser leal a 2 senhores. E quando ele tenta fazer isso, viola uma lei divina. E essa violação é pecado e exclui Deus da vida desse homem. Não terás outros deuses. A palavra Deus significa qualquer ser ou atividade que exija o primeiro lugar na vida do homem. O Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19. Essa é a descrição que Paulo faz de alguns inimigos da cruz, que transgrediram o primeiro mandamento. Em outras palavras, tratava-se de homens que tinham cuidado de assegurar para si, através da religião, a máxima segurança social e um estômago cheio. Esse era seu principal motivo para viver. Se alguém ou algo recebe a nossa suprema lealdade e obediência, é nosso Deus. O primeiro mandamento mostra que não podemos devotar nossa lealdade a algo que não seja o próprio Deus. Esse mandamento ensina também a eterna autoridade do único ser não criado. A ele pertence a glória, a honra e o poder. Ele é exaltado acima de todos e de tudo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 17. Apesar disso, Deus não força ninguém a dedicar-lhe lealdade. Ele age assim para mostrar que nada pode estar acima dele. Mas o homem tem que escolher obedecer ou desrespeitar o mandamento. Deus revelou a sua santa vontade e o homem tem que decidir quem há de ser o seu Deus. Nenhuma revelação ou doutrina pode apagar ou cancelar o significado deste mandamento. Deus, revelado em Jesus Cristo, tem sempre e com exclusividade o direito de ser Deus no coração e na vida do homem. O maior exemplo de transgressão à ordem, não terás outros deuses diante de mim, foi a crucificação de Jesus Cristo. A geração que pôde ver e até mesmo tocar Jesus, não somente deixou de crer nele e de cultuá-lo, mas também planejou e permitiu a sua morte em uma cruz de criminosos. Será que o fizeram por ignorância? Sim, pela ignorância voluntária. Jesus reconheceu isso quando bradou da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. É precisamente essa a questão. A humanidade estava em guerra contra o Deus revelado por Cristo, porque o seu coração e a sua mente eram carnais e antagônicos ao coração e à mente de Cristo.
Os fariseus e escribas, sábios, astutos, não conheciam a Deus. Não foram capazes de reconhecer Deus em Jesus. Não o conheciam no espírito, por isso não puderam reconhecê-lo na carne. Tinham outros deuses à frente dele. Eles mostravam esse desconhecimento não somente nas suas atitudes, mas também na sua disposição. Além disso, não queriam aquele Deus que era revelado em Cristo. E por isso, esses homens crucificaram o próprio Jesus, que é a revelação de Deus. Mas eu te pergunto, os inimigos de Cristo desejavam a sua morte e de seus seguidores? Naquela hora tremenda, os próprios discípulos permaneceram passivos. Estavam interessados em se salvar e se proteger. Pensaram mais em si mesmos do que em Cristo. Daqueles homens que conheciam os fatos a respeito de Jesus, bem poucos podiam confessar que não tinham nenhum outro Deus além de Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Se Deus em Cristo não ocupa o primeiro lugar em nossa vida, precisamos nos arrepender. Temos de dar as costas aos nossos pecados e entregar à cruz as nossas próprias inclinações e interesses. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mediante uma entrega integral a Deus, temos de afastar para sempre a velha maneira de viver e tudo quanto lhe diz respeito, tudo que em nós traia Cristo e o nega como Senhor da nossa vida. Pensemos em Pedro. Ele traiu o Senhor quando uma simples serva lhe perguntou se ele era seguidor de Jesus Cristo. Pedro mentiu, ele foi covarde, praguejou, sem dúvida alguma, transgrediu o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas que transformação se verificou em Pedro, que vemos no livro dos Apóstolos. Purificado de seus pecados e batizado com o Espírito Santo. Mais tarde, é ele que em sua epístola registra a exortação: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O mesmo Senhor que ordenou: haja luz, e houve luz, determina: não terás outros deuses diante de mim. Todas as suas palavras e ordens são eficientes. Através do Evangelho de Cristo, homens e mulheres têm sido regenerados e transformados em verdadeiros adoradores de Deus. O segundo mandamento: não farás imagens de escultura, é uma proibição e diz respeito a toda e qualquer representação ou símbolos da divindade que o homem faça, a fim de se curvar perante eles ou de usá-los em seu culto ao único Deus verdadeiro. Mas por que Deus proíbe que o homem faça imagens ou representações da divindade? Porque, em primeiro lugar, as imagens roubam dos homens o verdadeiro conhecimento de Deus. Lemos, por exemplo, em Atos 17, nos versículos 24, 25 e 29, que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Contudo, o seu último altar era um monumento ao Deus desconhecido. Todas as representações de Deus que o homem faz são deturpações. Elas rebaixam a Deus e o insultam, enganam e corrompem o homem. Paulo declarou aos atenienses: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Sendo, pois, geração de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Além disso, o Senhor é Deus zeloso. Ele proíbe a confecção de quaisquer imagens para o representar, porque Deus possui uma única imagem de si mesmo, bendita e santa, perante a qual todos havemos de nos curvar, a quem podemos servir de todo o coração e em quem brilha a glória de Deus. É Jesus Cristo, essa imagem do Deus invisível. Somente Ele pode revelar plenamente o Deus da glória. Mas ninguém em todo o universo teve o direito de dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. E uma vez que reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a imagem de Deus, e o recebemos como tal, o nosso coração é renovado. Todo culto ligado a uma imagem de escultura é grosseiro e desprezível. E essa prática deturpa tanto a Deus como a seu Cristo. A única revelação perfeita do amor de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Somente a seus pés é que podemos adorar verdadeiramente a Deus Pai. Certa vez, um centurião romano prostrou-se diante de Pedro. Este o repreendeu, dizendo-lhe: ergue-te, que eu também sou homem. Atos 10, versículo 26. O apóstolo João também prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo, e dele ouviu o seguinte: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Contudo, quando Cristo foi revelado em forma humana, jamais recusou o culto. Os cegos que receberam a vista, os leprosos que foram curados, os discípulos muitas vezes atônitos, as mulheres devotas, todos o adoraram. Ele não repreendeu nenhum deles, pelo contrário, aceitou a todos. O culto que foi estabelecido sobre a terra veio de uma ordem dos céus, pois uma das assembleias do grande concílio celeste foi promulgado em edital do trono de Deus a respeito de Cristo, dizendo: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, versículo 6. E as escrituras registram o caso das mulheres que, voltando do túmulo ao romper do dia da ressurreição, encontraram seu Senhor, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28, 9. Essa é a melhor posição para se estar diante do maravilhoso Cristo ressurreto. Se a imagem de Deus, Jesus Cristo, tem sua origem no santo amor de Deus, qual seria a fonte das imagens falsas? Nas epístolas de Paulo aparece a reveladora expressão: a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. A idolatria tem sua origem no coração corrupto e irregenerado dos homens. Ezequiel fez a acusação de que alguns judeus apóstatas do seu tempo haviam levantado ídolos dentro do coração. Ezequiel 14:3. Os ídolos são criação das concupiscências interiores do homem. O cativeiro babilônico libertou Israel de seus ídolos, tribos, nações inteiras, e milhares de pessoas abandonaram a idolatria, queimando seus fetiches e encontrando perdão e nova vida em Jesus. Contudo, não são os ídolos exteriores o problema fundamental. Existe algo no interior do homem que é o verdadeiro criador de ídolos. O velho eu é o incorrigível criador de ídolos e precisa morrer. Certamente o cristão não precisa lutar com o problema do culto exterior de imagens. Porém, se o eu e a carne o dominarem, impedirão que ele adore verdadeira e livremente o seu Senhor e Salvador. Do ponto de vista de Deus, Cristo levou consigo para a cruz esse velho eu, que ali morreu juntamente com ele.
E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, libertos da avareza, que é idolatria. E para desfrutarmos da nossa maravilhosa liberdade em Cristo, primeiramente, devemos ter em nosso coração um desejo e um anseio de santidade e de nos tornarmos verdadeiros e livres adoradores de Cristo. E assim se cumpre a promessa de Deus, de acordo com a nova aliança que declara: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardais os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. E nesta tarde eu te convido a orar, a clamar a Deus, a refletir sobre esta palavra em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, porque confiamos no único Deus, no Deus vivo e verdadeiro, porque além de ti não há nenhum outro. E nesta tarde nós apresentamos a ti a nossa vida, tudo aquilo que nos pertence, Pai. E agradecemos, Pai, pela saúde, por tudo que o Senhor tem cuidado de cada um, porque tu és um Pai amoroso, um Pai zeloso, e até aqui tem cuidado de nós. Por isso, no dia de hoje, nós rendemos graças a ti, porque a ti somente toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a vitória, toda a majestade. E neste momento eu peço, Pai, que o Senhor visite todos que nos acompanham, para que aqueles que estejam aí perdidos, abatidos, eles venham saber que podem se socorrer de um Deus que pode mudar e transformar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E eu convido cada um a nos acompanhar também pelo YouTube e pela página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser falar conosco, o número é 0 operadora 11 9 4229 55 33 ou 0 operadora 12 99102 3353. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.